TCP, Transmission Control Protocol, e UDP, User Datagram Protocol, são dois protocolos de comunicação amplamente utilizados na transmissão de dados pela internet. Ambos pertencem à camada de transporte do modelo OSI, Open Systems Interconnection, e têm a função de garantir que os dados sejam enviados de um computador para outro através da rede. No entanto, eles funcionam de maneiras bem diferentes, com características que os tornam adequados para tipos específicos de aplicações. 1. TCP, Transmission Control Protocol. O TCP é um protocolo orientado à conexão e confiável. Ele garante que os dados enviados de um computador cheguem ao destino de forma correta e em ordem, tratando possíveis problemas de perda ou erro de dados. Características do TCP. Confiabilidade. O TCP garante que os dados chegarão ao destino sem erros, e se houver algum problema, ele tenta retransmitir os pacotes perdidos ou corrompidos. Controle de fluxo e congestionamento. O TCP controla a quantidade de dados enviados para evitar sobrecarregar a rede. Ele ajusta automaticamente a velocidade de transmissão com base na capacidade da rede. Estabelecimento de conexão. O TCP é um protocolo orientado à conexão, o que significa que antes de começar a transmitir dados, ele estabelece uma conexão entre o cliente e o servidor. Esse processo é chamado de handshake, aperto de mão, e é feito em 3 etapas: SYN, SYN-ACK e ACK. Garantia de ordem. O TCP garante que os pacotes de dados chegarão na ordem correta, reorganizando o pacote se necessário. Verificação de erros. Ele verifica se os dados foram corrompidos durante a transmissão e, caso haja erro, solicita retransmissão. Exemplos de uso do TCP. Navegação na web, HTTP, HTTPS. A comunicação entre o navegador e os servidores de websites é feita via TCP, garantindo que as páginas carreguem corretamente. E-mail, SMTP, IMAP, POP3, o envio e recebimento de e-mails também depende do TCP para garantir a entrega confiável das mensagens. Transferência de arquivos, FTP. O FTP usa TCP para garantir que os arquivos sejam transferidos corretamente entre o cliente e o servidor. Vantagens do TCP: confiável, garantia de entrega, retransmissão e controle de erro. Ordem garantida: pacotes chegam na ordem em que foram enviados. Desvantagens do TCP: maior latência. O processo de verificação e retransmissão de dados pode resultar em maior atraso. Overhead. Devido ao controle de fluxo, verificação de erros e manutenção de estado de conexão, o TCP tem mais sobrecarga. 2. UDP, User Datagram Protocol. O UDP é um protocolo sem conexão e não confiável. Ele envia pacotes de dados sem garantir a entrega, ordem ou verificação de erros, oferecendo uma comunicação mais simples e rápida, mas com menos garantias de integridade. Características do UDP. Sem conexão. O UDP não realiza o processo de estabelecimento de conexão antes de começar a enviar dados. Ele simplesmente envia pacotes para o destino, sem confirmar se o receptor está disponível ou se a transmissão foi bem sucedida. Sem garantia de entrega, o UDP não oferece garantias de que os pacotes chegarão ao destino, nem de que chegarão sem erros. Não há mecanismo de retransmissão de pacotes perdidos ou corrompidos. Sem ordem garantida,
os pacotes podem chegar em qualquer ordem, e o receptor deve ser capaz de lidar com isso se for necessário. Menor overhead. Por não precisar de controle de fluxo, verificação de erros e estabelecimento de conexão, o UDP tem um overhead muito menor, o que o torna mais rápido. Exemplos de uso do UDP: streaming de vídeo e áudio, por exemplo, YouTube, Netflix. O UDP é frequentemente usado para transmissões em tempo real, onde a entrega rápida de dados é mais importante do que garantir a entrega perfeita de todos os pacotes. Alguns pacotes perdidos podem ser irrelevantes para a experiência do usuário. Jogos online. Jogos em tempo real utilizam o UDP porque a velocidade de transmissão é crucial e a perda de alguns pacotes não compromete a experiência do jogo. VoIP, Voice over IP, chamadas de voz pela internet, como no Skype ou WhatsApp, usam o UDP para garantir que a comunicação ocorra com baixa latência. DNS, Domain Name System, consultas e respostas DNS utilizam o UDP devido à rapidez necessária para resolver nomes de domínio. Vantagens do UDP: menor latência. Como não há necessidade de estabelecer conexão ou garantir entrega, o UDP transmite dados muito mais rapidamente. Baixo overhead. Não há controle de fluxo ou de erro, o que torna o protocolo mais eficiente em termos de consumo de recursos. Desvantagens do UDP: sem confiabilidade, não há garantia de entrega dos pacotes. Alguns pacotes podem se perder sem aviso. Sem controle de erro, o UDP não verifica se os dados foram corrompidos durante a transmissão. Sem garantia de ordem, os pacotes podem chegar fora de ordem e a aplicação precisa lidar com isso, se necessário. Diferenças principais entre TCP e UDP. Característica TCP-UDP. Confiabilidade e garantia de entrega e retransmissão não garante entrega ou retransmissão. Conexão orientado à conexão, 3-way handshake, sem conexão. Controle de fluxo sim, controle de congestionamento e fluxo não. Garantia de ordem sim, os pacotes chegam na ordem correta não, os pacotes podem chegar fora de ordem. Desempenho mais lento, maior overhead, mais rápido, menor overhead. Uso típico: navegação web, e-mail, FTP, transferência de arquivos, streaming de mídia, jogos online, VoIP, DNS. Resumo: TCP é usado quando confiabilidade e ordem são essenciais, como na navegação na web ou em transferências de arquivos. UDP é preferido quando a velocidade e menor latência são mais importantes do que a confiabilidade, como em transmissões de vídeo, jogos online e chamadas de voz. Escolher entre TCP e UDP depende das necessidades específicas de confiabilidade versus desempenho para cada aplicação.